Fala, meu povo, estamos aqui mais uma vez com o podcast Maestros da Bola. E hoje a gente recebe mais uma vez o grande personagem do nosso esporte, Jefferson Carvalhal, cara que pegou tudo, jogou em vários times do nosso futebol, mas não só no futebol de campo, também fez história no futsal. Nosso maestro de hoje é ele, Jefferson. Fala, campeão. Satisfação de te receber aqui no Maestros da Bola mais uma vez. Satisfação é minha, JP, e meu amigo Alisson. Mais uma vez a gente aqui, compartilhar histórias, compartilhar momentos do futebol, dentro e fora de campo. E é sempre bom a gente estar sendo lembrado, né? Lembrado porque a história não nega, né? A história está lá. E eu tive uma história aí dentro do futebol, principalmente o futebol cearense, de muitos momentos bons. Show de bola. Inclusive, esse episódio também vai para o Spotify e no YouTube. Meu parceiro Alisson Oliveira, mais uma vez. Meu grande amigo JP, cara. Satisfação toda minha e quero lhe agradecer. Eu sempre lhe agradeço quando sou convidado para participar do programa, mas hoje de uma forma especial, porque você trouxe o meu colega de adolescência, Jefferson. Olha né? só, rapaz. De colégio, Farias Brito, na época Ari de Sá, né? Jogaram junto, não? Tive a honra de jogar junto com essa fera e aprender foto, muito. Não? Tem foto com Vai certeza. Para provar, aí, né? Para depois não dizer que não é verdade. E o Jefferson, cara, interessante. Depois, claro, seguimos mais ou menos no mesmo ramo do esporte, né? E a gente se encontrava nas transmissões, ele jogando e eu fazendo reportagem e tal. E o Jefferson sempre teve essa marca de ser um profissional muito centrado, um cara, desde a época de colégio, né? Assim, um cara que ele era muito focado nos objetivos dele. Inclusive, na época do colégio, era um cara que estudava pra caramba. Diferente de mim, né? Que eu não era muito de estudar, não, eu confesso. Agora, o Jefferson, eu me lembro que era um cara que fazia o terceiro ano, que foi o último, a última série para fazer a universidade, e era um cara muito dedicado. E eu me lembro que isso era muito difícil, porque o Jefferson já demonstrava que tinha um potencial muito grande para seguir a carreira no esporte e, ao mesmo tempo, conciliava com os estudos dele. Inclusive com faculdade, com tudo. E não é qualquer um que consegue, porque é muito difícil, cara, porque exige disciplina, tanto para treinar, né, concentração, isso tudo, e a hora do estudo também, que você precisa se dedicar muito. E esse cara tinha essa marca, assim, isso eu me lembro muito bem disso na nossa época de adolescência. Show de bola. Vamos falar sobre esse foco, sobre essa determinação, tudo isso e muito mais. Eu quero só falar com você que está na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2, toda semana, um novo personagem do nosso esporte, tá? Nós somos o maior acervo do esporte cearense e dos cearenses no esporte. Também estamos no YouTube, Maestros da Bola CE. Se inscreve no canal, deixe seu like, compartilha, fala para todo mundo que estamos bombando aí também na internet. E no Spotify, cara, novidade, Spotify tem vários episódios por lá também, ok? Além disso, estamos na FM Fortaleza 90.7. Muita alegria, conseguimos também colocar na programação desta emissora, dessa FM sensacional, tá? Vamos começar, meu parceiro. Antes, eu quero falar sobre futsal. Né, você também jogou futsal há muito tempo, o Alisson até já citou aqui, épocas de colégio e tal. Chegou a jogar futsal aonde, cara? Olha, como o Alisson falou, nós tivemos juntos na época de colégio, né? E naquela época quem jogava tinha bolsa de estudo, né? Era até uma concorrência grande dos colégios para ter aqueles jogadores que se destacavam. E eu fui visto num torneio de categoria de base do Campeonato Cearense, onde um técnico do colégio na época, nosso amigo Oliveira, me viu e perguntou se eu queria fazer ali meu segundo grau numa escola de ponta. É uma oportunidade ímpar. Por isso que eu vi, olha, a condição que eu estou tendo aqui, se eu não aproveitar, né, eu tenho que aproveitar isso aqui para eu conseguir mais na frente. Eu não pensava em ser jogador profissional. Quando eu jogava futsal, como você falou, eu tinha o futsal, começou de forma lúdica, lá no bairro do José Walter, no time do Alvinegro. E depois começamos a se destacar e comecei a jogar o Campeonato Cearense em equipes que
investiu na base do futsal, que assim, o primeiro campeonato cearense que eu disputei foi pelo Flávio Automóveis. Olha. Era um time tradicional na época. Meu tio jogou esse time, meu tio também. Foi? Pronto, Foi, goleiro. Tanto na categoria adulto como feminino, foi campeão brasileiro. E tudo. E ele investiu, pegou toda a equipe que tinha lá no bairro do José Walter e contratou toda a equipe com treinador e tudo, e a gente foi participar. Ali foi onde tudo começou, a minha forma mais, vamos dizer, nem profissional, mais disciplinar, de participar de campeonato cearense e tudo mais. E aí comecei a me destacar no futsal e a gente começou a ser contratado, assim, ser chamado para jogar em clubes como Diário, ABB, BNB, aqueles clubes que na época faziam toda a base do futsal, Aliança, né? Quando eu comecei a trocar de categoria, aí já fui para a Aliança. A Aliança era um time que investia, depois Sumov, Banfor, tinha aquele time, a Aliança vinha ali em terceiro plano, Veterans. Então, todas essas equipes eu participei. Não recordo os anos assim e as competições, mas participei dessas equipes. Agora, quando eu consegui chegar no Sumov, que aí foi uma passagem mais marcante, porque o Sumov até hoje é um dos clubes mais reconhecidos no futsal no Brasil e fora do país, pela quantidade de títulos que teve. E peguei uma diretoria que apoiava a categoria juvenil, que hoje a gente chama de sub, né? São os sub 9, 8, 10, 14 até 20. Mas eu peguei essa categoria, que era o juvenil, e a direção tinha um carinho especial. Tanto é que a passagem foi muito boa, onde eu tive o prazer de brigar literalmente com o Lavoisier, no caso, né? Que foi o goleiro da seleção brasileira por quase 10 anos. Sim. E hoje até trabalha na CBF, é um grande amigo que eu tenho no futebol, apesar no futsal e no esporte, apesar de ter sido da mesma posição. Mas nós tínhamos categoria, tínhamos especificidades diferentes dentro do gol e a gente alternava muitas vezes. Então eu consegui ali, né, bater de frente com o Lavoisier, brigando pela posição. E a gente foi campeão brasileiro em 93, juvenil. Só que eu não titular o Lavoisier. Sim. Eu um ano mais novo do que ele e no outro ano era o meu ano. E foi justamente no ano de 94 que eu fui como titular e também campeão brasileiro, uma participação maravilhosa que eu tive, assim, um campeonato impecável. E a gente conseguiu ser campeão com uma geração bem legal, mas a gente não tinha a gente, que eu falo assim, vários jogadores que ficaram participavam do Sumov na época, nós não tínhamos aquela intenção de virar profissional. Sim. A gente estudava, tinha alguma profissão em mente na época. E aí eu participei de uma geração muito bacana do Sumov, de juvenil, e até subi para o adulto, né? Que a gente diz, o futsal tem aquela questão de adulto, profissional, que não é profissional não ainda. É, exato. Mas a gente chama adulto, no caso, né? Que é o livre. Então subi ainda, fiquei no Sumov até 1995, onde a gente foi vice-campeão brasileiro. Aí eu não era titular, ficava ali, o Lavoisier assumiu a posição e eu ficava ali na suplência, mas também ganhando muita experiência, já campeão brasileiro. Fui lembrado pela seleção de novos na época. O campeonato que eu fiz em 94 foi tão bom que houve uma convocação e eu fui convocado para a seleção de novos, seleção brasileira, que estavam preparando, que toda a Olimpíada tem aquele sonho do futsal participar. Né? É verdade. Na verdade, e aí eu ia ficar já naquelas convocações. Aí foi quando eu resolvi mudar. Eu cheguei a desistir do futsal e resolvi fazer um teste no Ceará, né, na peneirada do Ceará, em 95. Aí foi quando eu encerrei completamente minha carreira do futsal. Interessante, né, cara? Legal. Tem um capítulo legal, desculpa, JP, porque ele citou o Lavoisier, eu ia guardar um pouquinho mais para frente. E também eram concorrentes na escola, se eu não me engano. Pois é, interessante ele isso. Ele era do Ildete e eu do Areia de Sá. Mas eu tenho uma história interessante disso aí. É legal que isso já começou desde a escola, né? Essa parceria deles dois. E eu tenho uma lembrança muito boa, porque estava presente também nesse jogo,
Porque as maiores disputas dentro do Colégio Farias Brito era exatamente a disputa entre as sedes. Sim. E ganhar da sede deles era difícil. Porque geralmente, né, tinha o melhor time, o maior investimento, e era um desafio para a gente que era aqui da sedezinha central, digamos assim, que era na Senador Pompeu. Era Odilon, Ildete e Ari. Isso. Né? Tinha esses três. Né? E ele era lá da sede, o Lavoisier do Ildete. E aí a gente foi decidir um campeonato, cara, lá dentro da quadra deles. E era difícil demais. Eu lembro que esse cara, o Jefferson, sem fazer média com ele, que esse cara nesse dia pegou tudo, cara. Claro que o Lavoisier do outro lado também tava pegando tudo. Só que o Jefferson fechou o gol nesse dia. Resultado, nós conquistamos o título lá dentro da quadra deles. Esse cara pegando tudo. E a comemoração foi na casa do diretor, cara. Tu lembra disso, Jefferson? Lembro, sim. Cara, foi uma barca muito legal lá na casa do diretor. Muitas copas, né, internas dos colégios. Exatamente, cara. A gente ganhou, a gente perdia. Era uma interação. Uma rivalidade, né? Rivalidade. Tu imagina essa disputa, E cara. os dois Jefferson de um voando, lado e os dois- Cara, Lavoisier do eu outro, era um cara. pouquinho mais novo, mas eu acompanhava muito essas competições. Mas era pouca coisa mesmo, mais novo. Inclusive, não dessa escola, né? Mas quando tinha intercolegiais, Raquel de Queiroz, tinha... Senec, as competições Senec, enfim, tinha muito disso, né, cara? E eu acompanhava muito o Lavoisier. Honestamente, não me lembro do Jefferson, mas eu sei que lá tinha pelo menos 3 grandes goleiros. Na minha época se falava muito disso, né? E o Lavoisier se destacou no futsal, então eu me lembro muito bem, até porque na escola onde eu estudava também tinha um cara, tinha o Jackson, que pegava muito. Sim. E tinha um outro também que depois se destacou, parou de jogar e tal. Então, eu lembro muito, assim, eu tinha 12, 13 anos, mais ou menos, mas eu me lembro demais, assim, dessas competições nas escolas que eram sensacionais, cara. Ah, fantástico. E formavam os profissionais, né, cara? O futsal, assim, é impressionante. É uma pena que o nosso estado ele deu uma caídazinha, porque aqui a gente sempre foi top, né? O futsal do Ceará sempre foi top. Mas formavam os profissionais, cara, assim, eram profissionais, claro, sem nenhum demérito aqui do pessoal do campo, mas diferenciado. Quem jogava futsal era diferenciado, né? É fato. Era outro nível, Isso é a galera fato. falava, né? É outro nível jogar futsal. E esse cara fez parte, né, dessa Cara, e turma que toda. legal chegar a quase uma seleção principal brasileira no futsal. Foi campeão juvenil futsal, fez uma história gigantesca no campo. Tu falou um ponto aí, cara. Você ia falar? Não, pode José continuar. Walter, né? José Walter é um celeiro de craques também, né? Sempre quando você fala isso, eu me lembro, né? Vários nomes me vêm à mente de uma turma boa lá, José Walter, que fez história no campo, fez história no salão também. O que é que tem lá no José Walter de especial, hein? Olha, é um bairro que tinha, como todos os bairros, muitos campos e Verdade. quadras, né? Campos no José Walter, CSU, Verdade. competições no CSU, competições nas quadras. Naquela época não eram bem diferentes de hoje, nós sabemos. E existia essa movimentação no esporte dentro do bairro. E era uma movimentação meio que natural, certo? Natural como? Não tinha os projetos que tem hoje. Existiam rachas e competições que o próprio bairro fazia. A gente começou a se destacar muito, muito cedo. Tínhamos exemplos do nosso soldadinho de chumbo, Josué, que saiu do José Walter. E quando você tem um atleta que sai do bairro e se destaca, você já tem um parâmetro. É verdade. É verdade. Você conseguiu, saiu daqui e conseguiu, eu também posso conseguir. Teve o Neném, que fez 3 gols no Sergipe, que tinha aquela música, né? O Neném, até hoje eu encontro com o Neném lá no bairro, ele ainda anda com o celular mostrando os 3 gols dele. É engraçado. O Paulo César, lateral esquerdo, do Paulo jogou César. Tiradentes, jogou Ceará. Isso, Jorginho. Todos jogadores que jogaram realmente, né, no futebol de campo. Né? Cara. Futebol de salão eu lembro pouco da turma mais antiga, que teve um destaque, mas tivemos também. E isso fez com que nós nos tornássemos exemplos do bairro para a garotada. Porque não... Legal. Hoje nós temos a referência do bairro, que é o menino que está no Ceará, que é do Bahia. Foi vendido para o Bahia. O Pulga, né? Não, o zagueiro. Marco Vitor. Marcos Vitor, Vitor. Pronto. certo. Hoje nós temos aí, eu vi o Marcos Vitor praticamente nascer. Sou colega, amigo do pai dele. E vi toda a trajetória. Então hoje nós temos um atleta de ponta no Ceará, que eu acho que se tiver algum bairro que tenha, eu desconheço, que está lá no Ceará, um atleta que já vai tem um futuro grande. Então o bairro foi premiado com
com essas, vamos dizer assim, né, com esses atletas que se destacaram, e isso faz com que muitos dos meninos e garotos que estão lá nos projetos sociais, que tem muito, sonhar em ser profissional. Eu sempre costumo, quando eu estou dando alguma palestra para esses projetos, eu costumo fazer os dois lados, né? Falar do lado do futebol e falar do lado social e principalmente do lado do estudo. E eu acredito que nós ficamos na história, né? Do futebol e principalmente da comunidade do nosso bairro, porque a gente nunca fugiu das nossas raízes, né? Legal. Como é que foi a tua transição do futsal para o futebol de campo? Você falou que em 97 foi fazer... 95 foi fazer o teste no Ceará? Foi por acaso. Eu tinha sido vice-campeão brasileiro, mas não jogando pelo Sumov. Mas o futsal não tem titular e reserva. Sim. Você entra ali, é um momento que... Eu lembro que eu era reserva do Lavoisier. E às vezes eu tinha uma característica boa de lançamentos com a mão e jogava muito bem com os pés. E o Tonton, treinador, ele sempre me utilizava. Eu entro aqui 2 minutos, 5 minutos. Então o futsal deixa a gente sempre na ativa, né? E aí acabou a temporada de 95 do futsal e começou um teste no Ceará. Começou um teste. E eu estava lá no bairro e eu disse, rapaz, meus familiares, né, meu pai, meu tio, a gente conversando à tarde, porque eu já jogava campo. Por que tu não vai lá, peneirada, lá no Ceará? Eu, rapaz, é muito difícil. Muita gente, né? Profissional, eu não fui da base do campo. Eu joguei, para não dizer que eu não fui da base, joguei 3 partidas, 2 no Centro União, em 1990. Jogava no juvenil, só que eu tinha 15 anos. Eu sempre fui muito precoce. A gente tem um time lá no bairro, que eu era Gandula, lá no bairro, e nosso time é o Metarp, né? Eu era Gandula. Ainda existe hoje, time quase 50 anos, nosso time, tradicional no subúrbio aí de Fortaleza, aqui a gente chama subúrbio, né? E eu comecei a jogar lá no Metarp, campo. Eu jogava futsal e jogava paralelo campo, mas sem nenhum tipo de base, nenhum tipo de treinamento. Só que eu, graças a Deus, sempre tive uma facilidade de me adaptar e me adaptei muito bem ao campo. E comecei a jogando no subúrbio, comecei a me destacar dentro do subúrbio, bem novinho, mas me destacava dentro do subúrbio de Fortaleza. Jogando... antigamente tinham muitos times bons que contratavam os jogadores de folga. Era bem diferente, o torcedor não sabe, mas era bem diferente. O jogador está de folga, fora da relação no jogo do Ceará. Aí o diretor lá do time do subúrbio chamava e pagava, dava um dinheirinho, um bicho lá e o cara ia. Então eu comecei a ter esse contato com jogadores profissionais do campo. Eu jogava paralelo do salão em campo. Então eu não tive muita dificuldade e isso me ajudou. Por quê? Na hora do teste, eu resolvi ir lá na Unifor, o teste foi lá. Eu resolvi ir e, como eu já jogava futsal, eu era um pouco mais conhecido do que os outros atletas que estavam lá. Atletas ou possíveis atletas, né? Que praticamente não saiu nenhum. Hoje, que eu saiba, o pessoal fala muito do Bechara, dos meninos do interior, mas não, ali foi diferente. O Emanuel Gugel fez uma seleção do Intermunicipal, onde o Bechara se destacou, o Zé Roberto, o Coquinho, que era policial e jogou no meia, o Solano. Então, vários jogadores. Marquinhos de Russas, o Davis, que é treinador de nome hoje de futsal, né? Também jogou. Então, vários atletas daqueles, eles vieram numa seleção do Intermunicipal. Diferente. Eu não, eu fui pela peneirada. Aí no dia que eu cheguei, aí eu estava lá na fila, aí o Luzimar, que era preparador físico do Ceará na época, e o Jordano me conheceram. Não, o Jordano não me conhecia. O Jordano era o treinador de goleiro, mas o Luzimar me conhecia. Do futsal. Aí me chamou, o que tá fazendo aqui? Eu vou tentar aí. Ele, sério mesmo? Sério. Vou falar ali com o Dimas. Aí foi lá no Dimas, antes de me colocar. Aí falou com o Dimas, aí ele disse, tu vai no próximo time. Olha, isso aí eu já contei inúmeras vezes. Parece que era para acontecer. Todas as... Porque peneirada às vezes não vem bola, não chega, né? Você não tem mas nesse dia, eu acho que foi... Me botou no time, foi um bombardeio nesse gol e a bola vinha eu pegando pra lá, pra cá e bem. Por de Deus. E foi. Aí, terminou. Aí, Dimas manda me chamar. Do outro lado, fui lá no campo, aí ele disse assim, que eu tinha jogado até com o Ney.
filho dele, em algumas competições de futsal, que eu também fui campeão do GEBS em 92, lá em Blumenau, e o filho dele participou. A gente foi campeão brasileiro de seleções de estudantis, no caso. O Dimas era muito ligado ao Colégio Batista, né? Pronto. E aí o Dimas me chamou assim, rapaz, eu te conheço. A turma não aguenta. Futsal é diferente aqui. Tu vai querer mudar? Foi a pergunta que ele fez. Olha tu aí. vai querer mudar? Eu disse, rapaz, vou. Tô aqui para Eu não isso. sabia nem o que era que eu queria naquele momento, porque eu estava com a proposta para ir para a Uruguaiana com o Tontônio. Já para o time adulto do Uruguaiana, para seguir a carreira de futsal. Olha só. Não sei como seria, mas pelo potencial que eu tinha no futsal, eu tinha um futuro também muito promissor pela frente. E aí eu... Rapaz, vou querer. Pois amanhã, na sede da Som Zoom, que era da Manuel Gugel, você vai lá e vai fazer seu primeiro contrato. Ora, mas foi na mesma hora. Caramba. Me chamou, o Jordano me chamou lá no canto, só que você vai fazer um teste ali, o que é? E pegou todos os goleiros que estavam esperando lá, treinava 20 minutos, 15, saía. Aí ficava lá e chamou uns 10 goleiros e começou a fazer uns treinos específicos. Eu fui o único que consegui desenrolar os treinos. Caramba. Cai de um lado, cai do outro, minha altura. Eu já sabia, por conta do futsal. Era diferente, mas eu já sabia, tinha uma base. Tem noção, né? Noção. Aí pronto. Aí ele fechou ali com chave de ouro, né? E aí eu fiz o meu primeiro contrato e segui dentro do Ceará durante aí 5, 6 anos, porque eu tive uma saída para Ituano e voltei depois, em 2001. Eu fiquei em 95, finalzinho de 95 até 2001. Até 2001 fui para Ituano, fui vendido. E no segundo semestre de 2001 eu voltei para o Ceará para participar de um brasileiro, mas eu tive uma lesão que não consegui recuperar e houve uns probleminhas lá dentro que eu não renovei, né? E aí a transição foi essa, do futsal para o campo. Foi dentro de um teste. E assim, o problema não é tu passar no teste. O problema é tu conseguir jogar no Ceará. É verdade. Aí tu vem com aquela ideia assim, antiga de que jogador da terra não consegue. Do bairro aqui de Fortaleza. Tivemos alguns, mas não teve aquela sequência na carreira. Certo? O peso parece que é maior, né, cara? Tivemos jogadores, jogou um turno pelo Ceará, um turno pelo Fortaleza, um turno ali no Ferroviário, até que dá mais oportunidade. Mas os jogadores, eles não tiveram uma sequência de vários jogos no clube. Por quê? Porque a pressão é totalmente diferente. Eu já joguei fora e vi a pressão no pessoal da casa. E a pressão que eu sofri aqui foi uma coisa meio até desumana mesmo. Total. Os nossos comentaristas da época, né, que não aceitavam. Eles diziam, não é um goleiro, tá aí como titular do Ceará, mas não é um goleiro para o Ceará. Na época eu escutei muito isso. Agora uma pessoa me ajudou muito, que foi o Dimas Filgueiras, que ele disse assim, ele, no decorrer dos treinamentos, eu passei, mas ali era o goleiro do Ceará, era o Chico na época, o primeiro reserva era o Ivan Noé. O terceiro reserva era o Ivan, que tinha vindo do Crateus, que era a seleção, que o Manuel Gugel tinha, e eu era o quarto goleiro, ou o quinto ali, mas sempre focado, como você falou. Na época, eu tive que perder muito peso, né? Futsal você era mais pesadinho, no campo já tem que ter um percentual melhor, e eu me adequei ao futebol de campo e fiquei um atleta profissional mesmo. E aí, nos treinamentos, a gente tinha sempre aquele conselho de jogadores, diretores. Rapaz, vai pegar uma experiência lá no... Dá um exemplo aqui, no Quixadá, com todo respeito. Pegar uma experiência no América, Sim. no Calouros. Aí eu parei e pensei, se eu for, os jogos contra os times grandes, goleada. Como é que tu vai que é sempre assim, queimar, né? Tu vai jogar lá em Calouros e o Messera às vezes emprestava a jovenada pro Calouros, aí ia lá e dizia, tu vai jogar lá o Calouros do Ceará, que o Calouros do Fortaleza, 5, 6. Aí como é que eu ia voltar pro Ceará para ser titular levando de 6? Não tinha condição. Verdade. Então eu disse, ou eu fico aqui, eu vou aqui para outro time de fora,
ou eu fico aqui e espero minha oportunidade. Mas aí veio uma pessoa que me chamou, que foi o Dimas, isso aí eu nunca esqueço, ele disse, você não saia para nenhum time, que você é um dos únicos, desse jeito ele me falou, um dos únicos jogadores e goleiro que eu vi nessa minha história aqui de Ceará, que vai jogar aqui. Você tem condições de jogar aqui. Pela personalidade que você já fez aqui, de profissionalismo, pela sua adequação e adaptação dentro do clube. E aí aquilo ali me deu uma força, trabalhe, fique. Legal. Aí aquilo ali me deixou assim, não digo tranquilo, mas disse, não, esse é o homem que entende tudo aqui de futebol e dentro do Ceará. Disse como é que eu vou. Aí não aceitei nenhum empréstimo, nem nada, e fiquei lá no Ceará. E aí houve uma Copa da Integração em 96. Copa da Integração. O Ceará jogava a Série B, aí no meio do mundo aí contra Tuna, contra Remo, viajando de ônibus, né, na época, que era o ônibus até da Mastruz com Leite, que tinha aquele acordo com a Emanuel Gugel, eu ficava fora da relação. E houve essa Copa da Integração que eu fui começar a jogar, titular. E comecei a jogar, joguei bem. Ainda mais porque tinha um critério lá, desempate, que era pênalti. E aí o Ceará pegou aquela... Quem não tinha a mínima condição de jogar no profissional, juntou aquela turma e nós fomos. Aí a gente conseguiu chegar na final. Olha aí. Chegamos na final dessa Copa, em 96. E a gente só perdeu, assim, eu acho, né? Porque o Ferroviário botou o time titular. Caramba. Na época. E a gente continuou com o time turma da laranja, né? Que a gente chama. E aí, aquilo ali foi o meu começo no Ceará. E no final dessa Copa, o Lira, treinador técnico, né? Arnaldo Lira, foi contratado e me via treinando. Rapaz, ele disse, rapaz, aí ele fez igual o Dimas. Meu amigo, você tem potencial. E esse aí é o que eu dou, assim, praticamente muito crédito, porque ele realmente iniciou minha campanha de goleiro do Ceará. O Lira. Ele bancou, né? Bancou e segurou. Foi contra foi contra muita gente. Imagino. Que não aceitava. Não é porque eu não jogava, porque não aceitava. É simples. É uma situação que é muito subjetiva isso. E aí eu comecei o ano de 97, bancado pelo Lira como titular absoluto do Ceará. E o Ceará contratou o Fábio, que foi o destaque, o melhor goleiro daquela época do Tiradentes. O Ceará comprou o Fábio, fez um jogo no Carlos de Alencar Pinto para pagar o Fábio, a torcida aí. O Fábio foi o melhor goleiro do campeonato profissional, nesse time intermediário. E o Fábio não jogou no Ceará. O Lira não. E aí era raiva de todo mundo, porque contratou o cara, era uma promessa. O Fábio acabou indo ficou muito meu amigo também. Acabou indo por Confiança, passou quase 10 anos no Confiança, o Fábio. Olha só. Foi, deu um destaque grande no Confiança e o Lira me bancou. Eu só saí do gol do Ceará quando o Lira caiu. Legal, né, cara? Quando o Lira caiu, aí veio o treinador, já veio aquela pressão, porque existe um desgaste grande. Hoje é muito diferente. Na época, os diretores, eles... não é comigo o problema do time. É sempre com o atleta. Claro, e a gente está em campo, né? Depois que entra na linha ali é o jogador. Mas, vamos dizer assim, eu vou deixar a pressão todinha nele. Claro. Não, eu vou deixar ali a pressão todinha, porque aí eu fico isento aqui. Então, muita pressão, muito desgaste. Isso no começo da carreira. E já tinha feito uma excelente campanha na Copa do Nordeste. Naquela época que o Bebeto jogou a Copa do Nordeste. Nós perdemos na semifinal e o jogo, se tivesse VAR... o jogo, nós fomos na Copa do Brasil, nós passamos de fase. Não, foi na primeira, eu não sei se foi a primeira ou a segunda. Foi aí quando a gente perdeu para o Palmeiras e foi uma goleada. E o Lira caiu e eu caí junto com ele. Mas a gente caía, mas continuava no time porque tinha a lei do passe, né? Você não saía do time a não ser que fosse emprestado ou vendido para algum time. Então o começo foi esse. Mas joguei um turno todinho pelo Ceará. Então eu fui tetracampeão pelo Ceará e joguei os 4, tive participação nos 4 títulos. Joguei uma partida em 96, um turno em 97, em 98 um turno, aí foi a pior situação da minha carreira, que foi a lesão que eu tive no joelho, e passei quase um ano sem jogar. Mas joguei um turno em 98 e em 99 foi meu ano onde eu joguei todos os
turnos e a bola do título do tetracampeonato terminou na minha mão, né? Jogo contra o Juazeiro. Último lance, ele jogava pelo empate, o Maradona bateu, terminou ali, foi a glória, porque eu vinha de uma situação bem delicada, que foi a época da cirurgia. Então, no Ceará, a passagem foi boa. Não foi só alegria, tivemos a derrota de 2000 em Sobral. Eu, num alto grau também de desgaste. Por quê? Porque eu nunca abria. Eu nunca me machucava para não jogar. Eu nunca tomava cartão de graça para não jogar. Todas as situações do time, se eu tivesse condições de jogar, eu jogava. Eu nunca me omiti. E essa parte eu tenho como a situação mais, assim, que você tem a consciência mais tranquila dentro da carreira. Mesmo em alguns jogos que eu poderia ter me omitido, poderia ter saído, poderia não ter deixado o meu reserva num sufoco, como a gente vê aí muitas vezes. Não, eu enfrentava as dificuldades. Porque quando tu enfrenta uma dificuldade num campo, uma final, uma situação que tu tá um pouco ali doente, mas vai jogar porque tu quer. Os nossos contratos eram curtos. Você tinha que jogar para estar mantendo ali um mínimo de condição de sobreviver. Então, eu enfrentava as situações. Isso aí você vai para um jogo em 2000, por exemplo, contra o Fortaleza. Fortaleza foi campeão lá em Sobral com um gol do nosso saudoso Fração, né, que faleceu. Mas ali o Ceará tinha trocado o time várias vezes, umas 10 vezes de time. Contrata um time, manda embora, contrata outro, e o Jefferson lá. E aí, essa turma que fica revezando, não tem pressão. Não tem. A pressão onde é? É só ele. Então, mas eu sempre aguentava. Então, aguentei. Fui firme até o último jogo lá lá de Sobral, onde foi empate. O Fortaleza tirou o nosso pentacampeonato na época. Com o time também, o time Fortaleza era muito bom, muito fechado o time, certo? E tirou. E aí foi quando eu, no segundo semestre, fui vendido e fui participar do Paulista da A2, pelo Ituano. Né? Então, a minha passagem no Ceará foram mais de 100 jogos, segundo o nosso pesquisador lá do Ceará. Mais de 100, assim, quase 200, né? Pelo último que eu vi lá, quase entre 190 e 200. E eu acho que não, você pode ter qualquer tipo de ressalva em relação ao Jefferson, porque eu sou daqui, que é normal, né? Sim. A turma não, às vezes considera, mas considera de uma forma diferente. Mas me diga uma coisa, eu quero quase 200 jogos pelo time como o Ceará, a história que o Ceará tem, então isso aí já bate tudo. Já fala. Isso aí já fala e já tira qualquer crítica, qualquer situação assim de vamos dizer assim, rapaz, não teve condições, não tinha. 200 jogos, tu vai brigar com o quê, né? Não tem o que dizer, né? Então foram os momentos, é uma balança que eu sempre digo, tem coisas, né, que pesam pro lado positivo e outros negativos. Porém, no meu caso, eu tenho uma consciência que muitas coisas foram e bem mais pro lado positivo, senão eu não tinha conseguido jogar nos 3 grandes clubes do nosso estado, né? Eu queria perguntar para ele, JP, a curiosidade, sempre foi goleiro? Por que goleiro? Sim, porque eu me lembro que você realmente tinha habilidade com perna também, com lançamento, desde o futsal. Como é que surgiu essa ideia de ser goleiro? Rapaz, até eu, Alisson, tá vendo? Tô me perguntando. Uhum. Eu jogava bem, tanto é que a gente tem umas brincadeiras antes de cada jogo, que é o rachão, aquela brincadeira. E eu era o primeiro a ser escolhido pelos goleiros. Porque goleiro ou escolhe para ser zagueiro do rachão, para dar chutão, mas não, eu sempre soube jogar. Tinha habilidade, né? Tanto é que eu parei de jogar até pouco tempo, onde eu conseguia bater uma bolinha, que eu fiquei com um problema muito sério no joelho, por conta da cirurgia, né? E agora, quando eu parei, tudo veio a estourar, né? Como a gente diz. Mas ainda jogava um rachinho na linha, ainda brincava um pouco. Sou um goleiro que tem um gol também, viu? Olha aí. Eu tenho... Um dia desse, um pesquisador me ligou pedindo para publicar um negócio. Eu acho que eu devo ter uns 10 gols. Eu comecei a bater pênalti no Horizonte.
Aí fui jogar a segunda divisão pelo Maracanã, que hoje está fazendo muito sucesso aí no Campeonato Cearense, mas eu joguei lá no Maracanã e fiz, eu acredito que quase uns 8 gols de pênalti. Então tem aí um goleiro aí que fez alguns gols. Como eu batia muito bem na bola, existia o Rogério quebrou muito isso. Essa situação. Tinha muitos treinadores que não aceitavam. Uhum. Né? Até o Rogério mesmo na seleção não bateu falta. Daí você vê vocês veem o que eu tô falando. Uhum. Mesmo com qualidade, mas tinha um jogador de linha ali, o meia que batia bem na bola. Então a gente foi meio que, né, a gente foi mergulhado ali numa limitação que poderia ter sido aproveitado dentro do futebol. Verdade. E aí a gente perdeu eu estava no Horizonte, começou assim, a gente perdeu um turno nos pênaltis e a gente perdeu 3 pênaltis. Horizonte e Fortaleza, no Castelão. Aí o Roberto Carlos e o AG, os dois eram dupla de técnicos, né, do Horizonte, me chamaram, rapaz, tu chuta bem, bate bem, sabe, né, jogar bem com a bola no pé, tu vai ser nosso batedor oficial, começa a treinar. Olha. Aí comecei a treinar e comecei a bater pênalti pelo Horizonte. Aí teve meu primeiro gol foi contra o Guarani de Juazeiro, lá em Juazeiro. Mas eu olhei, rapaz, quando eu olhei, a trave fica pequena, viu? Eu sendo goleiro, do outro lado. O goleiro do outro lado era o David, aí pênalti pro Horizonte lá em Juazeiro, aí olharam, todo mundo olhou pra mim, agora não. Aí fui. Rapaz, eu olhei, bem grandão, rapaz, quase 2 metros. Aí ele veio pra cima, vai fazer hora com minha cara, já. Ele brincando ali, aí eu disse, não, rapaz, vai pro gol que eu vou... Rapaz, eu fechei o olho, mas foi uma pancada, eu batia muito forte na bola. Eu mirei o meio do gol mesmo e fiz o gol. Pronto, aí depois eu comecei a colocar, em 98 bati 2 pênaltis no Castelão. Esse jogo, quando eu estava no Horizonte, Fortaleza teve um pênalti, Fortaleza, o Paulo Isidoro bateu, eu peguei. Caramba. No contra-ataque, o nosso lateral, que era o Eusébio, que o nome dele é Jefferson, o Eusébio, que era lateral esquerdo, sofreu um pênalti, o Castelão ali cheio, no final de turno. Eu fui lá e bati e fiz o gol. Olha aí, e na disputa de pênalti, eu fui o primeiro a bater também e fiz. Então, é assim... A ida pro gol foi meio que... Eu ficava lá no Metarp, lá no meu time, do meu pai. E quando era o intervalo dos quadros, né? Pra quem não sabe, dia de domingo existia o primeiro quadro e o segundo quadro. O segundo quadro era esfria-sol. Esfria-sol. E quem sustentava o time, né? Aí eu ficava no intervalo. Aí, na hora do jogo, eu ficava de trás do gol pra pegar as bolas. Aí no intervalo eu ia pro gol. Aí o pessoal começava a aquecer lá, queria aquecer. Os jogadores, os atacantes, aí começaram a chutar no gol. Aí eu comecei a ir pro gol. Pegava a bola. Aí pegava uma bola aqui, outra ali, aí comecei a criar gosto. Aí foi pro gol. E aí, tanto é que assim, eu lembro que teve um goleiro aqui recente, na história do Fortaleza, que foi o Felipe Alves, que jogava com o pé e tudo. Aquilo ali eu já fazia... Há uns 20 anos atrás. Já se adiantava ia pra cabeça muito da área lá e saía jogando. Muita gente reclamava, dizia, rapaz, tu já não é grandão. Exatamente. E tu ainda joga adiantado. Aí eu dizia, não, o problema não é esse. Muitas vezes, vocês que são da imprensa, dizem, chutou em cima do goleiro. Chutou em cima do goleiro. O goleiro nem caiu. Mas, às vezes, aquilo ali é colocação. Eu sempre tive um grau de colocação meio que anormal. Legal. Me colocava muito bem. Dificilmente eu tenho voos na bola. Voos, aquele que o goleiro vai e faz aquele voo para... Isso é trazido do futsal, será? Pode ser, mas eu acredito que muita velocidade lateral. Isso foi detectado em vários times que eu passei nos treinamentos de falta e de pênalti. Porque eu vinha do futsal e o futsal tem que ter uma explosão muito grande ali para chegar no pé do atacante ou lateral e tudo. Eu corria muito, muito rápido lateralmente. Então eu treinava com... Eu disse, Bechara, sabe por que tu bate falta bem? Bechara, Clodoaldo, eu brincava com ele. Porque é difícil fazer gol em mim de falta. Nos treinamentos, na hora que ele batia, eu ia muito rápido. Não precisava dar aquele voo. Porque eles batiam muito bem na bola, né? Tem bola que não tem condição de você pegar. Ainda mais daquela esfera. E aí eu tinha essa facilidade de correr rápido, lateral. Então eu me destaquei nessa parte de colocação e sem precisar estar... E ele fazia muito isso nas cobranças de pênalti. Isso atrapalhava demais pro batedor, cara. O cara levantava a cabeça e já estava pra lá. Pra lá e pra cá. E, pô, na hora que eu bater, esse cara vai chegar lá. Se eu bater aqui, ele já tá lá. Eu aproveitei a regra. Isso aí foi uma final de 99. Uma final de primeiro turno. Também ali era eu ganhar aquela final, eu encerrava a minha carreira. Porque eu tinha vindo de uma pressão tão grande. E que eu tinha vindo da cirurgia, né?
E quando você volta de uma cirurgia, passa um ano parado, você não volta 100%, tem que pegar ritmo, ainda mais goleiro. E aí, aquela final ali foi quando eu disse, não, agora eu sou mesmo goleiro aqui, vou assumir. E joguei todos os turnos. Aí peguei 3 pênaltis e a gente venceu o turno naquele momento. Então, eu comecei a jogar adiantado. Uma coisa que eu fiz muito, os goleiros fazem também. Eu vinha do futsal e eu treinei com um cidadão que se chama Geira. E aquela bola pesada, louco, aquela bola pesada que você, que quando pega, você desmaia. Então eu treinei com ele chute a gol no futsal. Aí eu cheguei no campo, vem cá, essa bola grandona, de maneira que se a de futsal não matou, não machucou, imagina de campo. Então eu comecei a ir enfrentar os atacantes com o peito aberto, que era o que a gente fazia no futsal. Então tinha calma na hora que vinha com o atacante. E eu tive muito sucesso nas disputas com o atacante, porque a gente ia e a gente tem um grau ali de fechar o ângulo maior do que o goleiro do campo mesmo, que ele vai deitado. É verdade. Ele vai deitado, aí ele indo deitado faz pênalti, o jogador dá um toquezinho antes, bate nele. Então, quando tu para ali na frente, tu dificulta mais. Então, isso aí ficou bem nítido no decorrer da carreira, essa minha característica de enfrentar os atacantes de peito aberto, que isso veio do futsal. Cara, tem dois momentos que eu queria destacar, não sei se vai dar tempo, mas você participou daquele time do Ceará e Icatu, né? Participou, né? Foi um momento em que a gente olhava de fora, o Ceará, em tese, traria muita grana, né? Estava com muito dinheiro e tal, traria equipes boas e fortes, e trouxe, inclusive, né? Mas o Jefferson permaneceu lá e tal. Esse período, cara, teve alguma dificuldade, vaidade, essa turma que veio de fora? Como é que vocês lidaram com isso aí, cara? Olha, eu vou fazer um apanhado de forma geral. O futebol, a vaidade, ela existe ao extremo. Só que a vaidade, naquela época, não foi de jogador. A vaidade foi externa. Olha aí. Porque você é diretor de um clube e, ao mesmo tempo, vamos dizer que o Icatu foi uma SAF, né? Que hoje naquela dizem, época, né? Então, você dá a parte do futebol do clube para uma empresa. Então, você não tem mais aquele poder em cima do time, aquele poder em cima da empresa, você passa a ser um diretor ouvinte ali e acompanhar o time. Então, isso fez com que essa turma que veio, certo? Tentar organizar. Foi a época assim que eu vi o futebol do Ceará, que a gente recebia em dias, recebia 13º na época, recebia os salários em dias. Então foi um período assim para jogador maravilhoso. Só que aí existe o quê? Eu participei disso tanto no Ceará como no Fortaleza. Existe a vaidade, existe a pressão do torcedor e existe o desespero do diretor em dar uma resposta rápida. Qual é a resposta rápida? Derruba treinador, dispensa jogador, contrata outro time. Então, desandou nesse sentido. Era muito dinheiro em jogo. Então, trouxe aqui Carlos Alberto Dias e Valdeir, que vieram jogar com a gente. Na época, jogadores de ponta no Brasil. Dinho, que foi campeão do mundo pelo Grêmio. Júnior Tuchê, que foi campeão também. Então, jogadores de ponta que vieram, às vezes não rende, eu veio aqui passar um período, não rendeu, aí troca, rescinde, troca, vai e volta. Trouxe um treinador que era do Internacional, Cláudio Duarte, na época também. Rubens Minelli para ser o gestor, coordenador técnico. Então foi uma coisa que eu vi, eu disse assim, pronto, o Ceará vai naquela época que ia começar. Então, só que os resultados não vieram, e aí a pressão veio, né? O dinheiro que era programado, eu estou falando de forma bem genérica, né? Vamos dizer que o dinheiro era programado para 2 anos de projeto, durou 6 meses, pressão de ter que contratar, que ter que dar satisfação. E a diretoria antiga pressionou muito, a diretoria do banco, né? Em relação a resultados, então houve um descontrole ali e romperam. Como foi o rompimento, como foi isso, como foi aquilo, aí eu já não sei, porque quando aconteceu isso, eu já estava em processo de negociação com o Ituano. Foi quando eu saí, só disputei um jogo do Brasileiro na época. A gente perdeu o Cearense, disputou um jogo do Brasileiro e eu fui vendido para o Ituano. Aí de lá eu também não sei como foi que ficou. Mas depois eu vi que saiu. Mas aquilo ali, eu lamento, né? Porque hoje está dando certo, porque é uma tendência do futebol, os clubes completamente
o time em si falido, vem uma SAF, organiza, né? Dentro do controle da SAF tem aquela porcentagem que é para as dívidas antigas, que, né, vai sanear as dívidas do clube, e a SAF consegue trabalhar e o torcedor aceita. Por quê? Porque vem jogadores de ponta, porque vem profissionalismo, vem uma gestão completamente diferente que era antigamente. Então tentou-se fazer isso, não deu certo. Eu acredito que também, como a gente perdeu o campeonato, isso prejudicou muito, porque o resultado é tudo no futebol. Vocês estão vendo aí. Tudo no futebol. Você pode fazer tudo, mas se não ganhar, a pressão vem, o torcedor quer cobrar, a imprensa e todo mundo. Então, não aconteceu o sucesso por conta, principalmente, do resultado e pelo desespero que foi na época em contratar muita gente caro e não viu o resultado. Então, o projeto desandou e acabou voltando para o modelo antigo, que era o Ceará dirigido pelos famosos cardeais, que chamavam na época, né? Legal. Já sempre fala isso, né? Dos cardeais e essa transformação. Cara, outra coisa aqui que é importante. Recentemente, sei lá, 2, 3 anos mais ou menos, teve um técnico no Ceará que deu uma entrevista após sair do Ceará que perdia alguns jogos ou não conseguia muito dos seus atletas, porque e ele até usou um nome especial, falou um nome especial, porque ele estava preocupado em não tomar cartão para não mexer no Cartola, para não atrapalhar o Cartola, né? E ele falou isso. Depois ele veio pedir desculpa e tal, só que assim, onde é que eu estou querendo chegar, né? O problema de você falar essas coisas é que pode prejudicar a carreira de alguns atletas, tá? E o Jefferson também teve uma situação como essa. Alguém, a nível nacional, citou o Jefferson em um jogo do Fortaleza, de que poderia ter entregue o jogo, não sei o que e tal. Inclusive foi processado. Como é lidar, cara, com essas questões que são chatas, que pode, de fato, acabar com a carreira? Se você não tivesse passado tanto tempo aqui e o Estado te conhecido, a tua índole e tal, você poderia ter sofrido muitos problemas. Como é lidar com esse tipo de acusação, injustas, inclusive, e como é que você consegue sair disso? Não foi fácil, não dá para ensaiar. Eu fui surpreendido pela notícia, né, pela uma mentira sem fim, né? O rapaz que falou, ele falou sem mínimo de conhecimento, de prova, de nada. Pelo contrário, eu tinha como um companheiro de trabalho exemplar. Inclusive, tinha jogado com ele no Ituano, ele era da base, a gente jogou. Joguei com o irmão no esporte, o irmão dele. A gente tinha uma amizade, mas a gente tinha um companheirismo de ter jogado aqui no Fortaleza, na época. Ele ficou afastado. E, inclusive, ele jogou até no campeonato de Aracati. Fui eu que... Ele estava aqui praticamente jogado lá, sem chance, sem nada, e ficava afastado. Eu, rapaz, vai te movimentar. Foi ali em Aracati, jogou o campeonato, foi campeão, todo mundo gostou. E, de repente, começou a jogar aqui. E veio com essa história. Uma história, assim, uma mentira que não tem como a gente mensurar o prejuízo que ele trouxe à minha imagem. A carreira não, que eu já tinha parado de jogar. Mas a imagem da pessoa, de tudo que eu construí, tentar ser destruída em 1 minuto ali de conversa, 30 segundos, é um absurdo o que ele fez. Eu processei, mas eu processei de uma forma rápida, que foi... Eu queria era resolver. Sim. Não processei... Mostrar a verdade, né? Mostrar a verdade. Então, a minha primeira vitória, que foi o que eu cheguei para o grupo de advogados que me atendeu, o doutor Adailto Campelo e o doutor Renan Quezado, o André Quezado e o doutor Renan. Eles 3 me perguntaram, eu não quero tudo que for mais rápido. Eu, não, então vamos colocar aqui numa situação que vai ser, durou 1 ano. Eu não estava atrás de dinheiro, não estava atrás eu queria só ganhar na justiça e provar ali que a minha vitória era a retratação. Eu fazendo um negócio daquele, ou qualquer uma pessoa, né, de uma índole boa, fazendo um negócio daquele, com certeza eu mesmo tinha
eu ia me propor a reparar a situação, eu ia procurar a pessoa que eu prejudiquei, eu ia dizer, não, vou fazer isso aqui. Mas não, ele sumiu, não teve contato nenhum e o contato foi só na justiça. Para mim não foi fácil. Eu trabalho, desde quando eu parei de jogar, eu trabalho na Prefeitura de Fortaleza, dentro de comunidades que têm torcidas organizadas. Tem muita gente, eu sou muito conhecido dentro da nossa estado por ter jogado praticamente 20 anos aqui, Campeonato Cearense. Eu acho que não tem, eu nunca fiz esse cálculo, mas não tem jogador, eu acho que não tem, que jogou mais campeonatos cearenses dentro de todas as divisões que eu joguei, tanto a primeira do Cearense, a segunda e a terceira. Eu acho que é difícil ter um jogador que tenha jogado mais do que eu. Então eu fiquei meio recluso, fiquei muito, né, prejudicado na minha vida social. O problema é que ele não mexeu com Jefferson, ele mexeu com um ciclo de familiares, de pessoas que estão ao meu redor. Ele não pensou numa situação dessa. E o que é mais, assim, eu não posso comandar a mente e a opinião de ninguém. Nós não podemos. E você vê as ameaças que eu sofri em redes sociais. Hoje, se você jogar o que a gente está conversando, joga no YouTube, joga no programa, ainda vai ter um lá que vai dizer que, rapaz, a reparação nunca é a mesma, cara. É verdade. Né? Não, o dano, ele é eterno. A reparação, ela não tem o mesmo... Se você vê lá, a notícia para ele teve 200 mil, no dia que ele acusou, 200 mil visualizações. A minha teve 40 mil quando eu ganhei. Tá vendo? Um ano depois. Então você vai pesquisar, tá lá. Então isso aí nunca foi. Não repara. Mas eu espero que ele conseguiu o que ele queria, né? Hoje ele é comentarista, tá lá, conseguiu, que na época ele estava apelando de todo jeito para poder aparecer. Conseguiu e quem sabe um dia a gente se encontra, né? Eu olho na cara dele e vejo, porque eu conheço bem ele. E ele sabe que não aconteceu. E o lance, eu não vou ficar falando, que é muito repetitivo isso. A gente, no direito de resposta, que foi na época, a própria emissora me chamou, mas o meu direito de resposta foi cerceado. Não foi contestado. Os comentaristas não brincaram como brincaram com ele no dia, não instigaram. No dia que ele falou a mentira, ele foi instigado, brincaram. No meu, não. Ficou todo mundo lá, uma estátua, parado. Ninguém me perguntou nada. Certo? Não é na mesma proporção. Eu estava totalmente amparado com os amigos. O que apareceu de amigo na época não está aqui. Eu estava com os amigos da imprensa, do meu lado, no dia meu direito de resposta. E eles ficaram ali, mas foi bom. O direito de resposta meu foi bem firme, certo? Que, graças a Deus, eu sempre soube me comportar diante das câmeras. Eu não apelei, que dá vontade, né? Mas eu não perdi minha razão e um dia, quem sabe, né, a gente se encontra. Agora que não foi fácil e até hoje não é, porque sempre existe uma lembrança. O Jefferson está ali, eu vou no projeto, aí o cara vai pesquisar lá, tá lá. A acusação dessa totalmente leviana, totalmente mentirosa. Ele sabe o lance, vamos lá para o lance. Hoje eu digo muito essa questão do VAR, né? Mas eu também, na época, eu estava com um desgaste tão grande no Fortaleza, por conta da troca de time durante a Série A. Por isso que eu falei, quando eu falei aqui do Ceará, na época do Icatu, a subida de divisão do Fortaleza de 2002. 2002, vice-campeão brasileiro. Time com 60%, 70% de cearense. Você pode ver, a campanha está toda lá. Verdade. 2002. Luiz Carlos Cruz, treinador. Jefferson Clodoaldo, Mazinho, Dude, Chiquinho, Sérgio. Todo mundo aqui. Aí tu consegue ser vice-campeão brasileiro. Aquilo ali foi 10 anos que Fortaleza não ia para a primeira divisão. Aquilo ali foi um choque. Quando começou o estadual, nós tínhamos voando. Campeão arrastão. 2 turnos. Nós só perdemos um jogo para o Maranguape. Em 2003. Campeão arrastão, sem chance para ninguém. Aí o Cruz cai antes do campeonato. Aí contrata 2, 3 times no decorrer da competição. Contrata treinador. Então, tudo isso, essa falta de paciência que existia, certo? Essa falta de paciência, ela veio com muitos resultados negativos. Jefferson, tu não falhou? Não falhei muitas vezes, como tive boas atuações. Claro. O atacante falhou, o zagueiro. Isso é coisa normal dentro do futebol, isso é muito natural.
O bom do futebol é que você tem a oportunidade de se recuperar. Então, eu fui um dos atletas que fiquei até o fim, em 2003, pelo Fortaleza. Era titular absoluto, depois veio o Márcio Araújo, me tirou, botou outro goleiro jogou uns 8 jogos. E quando terminou, aliás, quando ele foi sacado, ele nem ficou, pediu a rescisão e foi embora. Aí, finalmente... Jefferson de novo. Eu poderia ter dito, não, tenta outro goleiro aí. Mas não, sem omissão. Pra vocês terem ideia, no jogo contra o Curitiba, que foi o jogo contra o Curitiba, que a gente empatou aqui 2-2, e foi pro último jogo contra a Ponte Preta, que foi esse dito jogo que esse rapaz veio com essa mentira. O jogo contra o Curitiba, eu tava pendurado. Passei o jogo todinho sem dar um pio com o juiz. Quando ele chegava perto de mim, não, pelo amor de Deus, não me dê cartão, não. A gente com sonho de chegar lá e empatar ou ganhar e não cair. Por quê? Porque era o respeito ao clube. Era a honestidade que você tem dentro da carreira. Aquilo ali tudo eu levei por esse lado. Mas se fosse um cartão amarelo ali, não ia e deixava o barco afundar com os outros. Aí, não, rapaz, não acho isso correto. E aí, em relação a isso, tenho consciência muito tranquila. Foi uma situação muito desgastante, porém, como a gente fala sempre, né? Entrega a Deus e espero que um dia a gente, se encontrar, eu esteja calmo ali, né? Porque o que ele fez não tem a noção do prejuízo que ele trouxe para a minha imagem e para todo o meu ciclo de amizade e carreira. Agora tem uma coisa. Amigo e apoio eu tive demais. Muito. Eu não esperava ter o apoio que eu tive naquele momento. E assim, só para finalizar esse assunto, 20 anos de carreira, certo? 20 anos de carreira, carteira assinada. Eu sempre fui um goleiro e um atleta de liderança. Capitão, maioria dos times que eu joguei, discutia premiações, era coisa boa e coisa ruim. Eu tinha um treinador, o Everaldo, disse para mim assim, Jefferson, só o que tu vai ganhar? Que eu comecei isso aí no Ceará. Ficar na linha de frente dos atletas. Tu só vai ganhar cobrança, tu vai ganhar nem R$1 a mais do teu salário. Tu vai ganhar só cobrança e desgaste. Mas eu não consegui, então eu sempre fui. Então, isso aconteceu. Depois que aconteceu, ainda eu joguei 2003, 10, 15, eu boto aí mais de uns 15 anos que tu jogou. 15 anos discutindo com torcida, com imprensa, na linha de frente. Tu acha que se tivesse acontecido mesmo isso, como o rapaz mentiu, eu tinha conseguido? Não tinha, não. Isso aí com certeza. Com um mês, com uma temporada, já tinha soltado os outros atletas que estavam. O rapaz soltou, fez isso, fez aquilo. Como está acontecendo hoje nas apostas. Não dura muito, não. O cara faz, depois começa a aparecer. Então, eu tenho muita tranquilidade em relação a isso, que eu tive uma carreira depois muito sólida e sem nenhum tipo de dúvida em relação a qualquer gol que eu tomei na minha carreira. E nós temos plena confiança no seu trabalho, na sua índole, enfim. A gente confia demais em quem Jefferson mostrou ao longo desses 20 anos. E o nosso tempo acabou, tu acredita? Rapaz, resenha com esse cara aí já acabou, pra gente marcar lá na varanda da casa dele, que aí a continuação do programa vai ser lá. Valeu, parceiro. Jefferson, muito obrigado, meu irmão. Sucesso. Obrigado, JP, e Deus te abençoe grandemente, cara. Amigo grande Alisson Jefferson Carvalhal. Acompanho demais vocês, sou fã de vocês hoje, né? Acompanho, estou afastado do futebol, estou aí na missão da Prefeitura de Fortaleza, coordenando as Areninhas. Mas a história dentro do futebol ficou e a gente sempre está à disposição para essa resenha maravilhosa, como foi hoje. Muito obrigado. Show de bola, cara. Obrigadão. Maestros da Bola, o maior acervo do esporte cearense e dos cearenses no esporte. Estamos no YouTube, Maestros da Bola CE, no Spotify, Maestros da Bola CE, FM Fortaleza 90.7 e também aqui na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2. Se inscreve no canal e compartilha com todo mundo que você conhece, tá? Forte abraço, eu me despeço por aqui. Fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Valeu, tchau. Obrigado por assistir mais esse episódio. Se inscreve no nosso canal e compartilhe com as pessoas para a gente ser alcançados por mais maestros, assim como você.